Coloquemos todas as nossas esperanças no Senhor. Esperar é algo tão difícil. Tem algumas situações que você espera porque você sabe que o resultado vai sair rápido. Exemplo, as crianças têm um pediatra que acompanha elas desde quando elas nasceram. E é algo sobrenatural o quanto aquele consultório demora. Quem já foi no Dr. Arnaldo sabe como é, né, Cris? Você entra e se você esperar 3 horas para passar em consulta, tá rápido. De tanto que demora. Mas quem passa por ele, acha aquele tempo, ele esquece do tempo. Porque você sabe que daqui a algum momento você vai entrar e você vai sair dali satisfeito. Mas você sabe que é um período. Eu espero porque eu sei que eu vou entrar, vai valer a pena passar, porque ele não é simplesmente um médico que não olha para você, que não se importa, que simplesmente cumpre tabela, não. Ele é um médico, ele é um pastor, é um psicólogo que ele trata da criança, ele tenta ir mais além do que a medicina. No espiritual, ele vai passando a mão olhando e orando e conversando com os pais. Quantas vezes eu entrei ali com um desespero de algo que aconteceu e eu saí dali em paz, porque eu sabia que Deus estava cuidando de tudo, mas eu precisava ouvir dele ali que ia dar tudo certo. Mas eu esperava 3 horas, 4 horas para passar com ele, e eu sabia que eu ia entrar e eu ia sair. Aquele dia ia ser cansativo, mas eu ia sair dali com a consulta feita. Mas às vezes a promessa de Deus, ele não dá prazo de validade para você. Ele não te dá data de vencimento ou data de quando aquilo vai acontecer. E isso que é o difícil para nós. Porque tudo nós queremos saber a data, como vai ser, você quer os detalhes, você quer saber de tudo. Mas Deus dizia assim para mim que nós temos estragado a surpresa que Deus está fazendo para nós. Sabe quando alguém vai fazer uma festa surpresa para você? E você desesperadamente tenta descobrir o que está acontecendo? Você vai ler as mensagens no celular, você vai olhar assim, no buraquinho da porta. Quem já fez isso? Os filhos que já fizeram isso? E perdeu toda a graça, não perdeu? Porque deixou de ser uma surpresa. Você já sabia de tudo o que ia acontecer. O que acontece? Nós queremos saber, Senhor, eu tenho uma promessa. Para quando? É para ontem. A gente não quer esperar o tempo de Deus, nós queremos no nosso tempo. Entenda, o nosso tempo não é o mesmo de Deus. O relógio dele é diferente desse. É diferente do nosso. Mas entenda, ele não esqueceu daquilo que ele te prometeu. E se você entrou com o seu coração hoje, aflito, dizendo: Senhor, eu não vejo nenhum sinal, parece que eu não enxergo mais nada. Esta palavra hoje na sua vida é um sinal que as promessas do Senhor vão se cumprir. Existem coisas que aconteceram comigo. Eu casei, demorei 5 anos para ter filho. E eu ansiava demais. Eu queria depois de 6 meses de casamento, eu já queria engravidar. E eu via as pessoas engravidando, as minhas cunhadas. E eu via aqueles bebês e eu achava aquilo maravilhoso. Eu falava: Senhor, quando o meu vai chegar? Mas o Senhor me lembrava que Ele ia cumprir a promessa dEle. Mas que era para mim esperar com paciência nele. Esperar não é ficar sem fazer nada. Então o Senhor me prometeu um emprego, o Senhor me prometeu que ia fazer aquilo, eu vou só esperar na minha cama dormindo. Não. Você vai levantar, você vai pegar ônibus, você vai atrás, você vai em busca de alguma coisa, mas você não vai ficar ansioso. E você vai crer que aquilo que é de Deus vai ser sempre o quê? O melhor.
a promessa se cumprir não depende. Às vezes nós acusamos assim, sabe por que eu não vivi a promessa de Deus na minha vida? A culpa é da minha mulher, porque ela não muda, ela não me ajuda. Eu não vivi as promessas de Deus ainda por causa do meu marido, porque ele só me rebaixa, ele não me ajuda, ele não me sustenta, ele não é meu companheiro. Ou a culpa é da igreja, porque o louvor está fraco e eu não sinto a presença de Deus. Ou é por causa do ministério. Não, a culpa não é de ninguém. A promessa se cumprir só depende de mim e de você. Diga assim: a promessa do Senhor, para se cumprir na minha vida, só depende de mim. Porque do Senhor vem sempre o melhor. De Deus não vem o meia boca. Às vezes o pastor fala assim, sabe aquelas marcas barbante? Aquelas marcas meia boca? Aquelas coisas paralelas? Não. Quando é de Deus, Ele manda o que é original, o que é perfeito, que não vai dar manutenção, que não vai dar defeito quando você começar a usar. Não, vai ser perfeito. Sabe aquelas marcas barbantes, você fala assim, você vai no lugar e a pessoa fala assim, não adianta você gastar dinheiro, tem que comprar 3M, você já ouviu isso? Qual uma outra coisa? Açúcar tem que ser o quê? União. Café tem que ser o quê? Aí vai dar concorrência. Melita ou pilão? O que mais? O achocolatado tem que ser o quê? Aí, vai dar briga também. Nescau é de Deus. Brincadeira. Mas Deus não tem o paralelo, nem o meia boca. Deus tem o melhor para nós. E sabe o que acontece? Você demora, parece que não chega a promessa. Aí sabe o que nós fazemos? Damos uma empurradinha. Não, eu vou fazer alguma coisinha para ver se dá uma agilizada aí, que Deus está meio atrasado. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 15. Versículo 14 e 15 apenas diz assim: Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será. O seu filho não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será sua descendência. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Deus disse a Abrão que Ele lhe daria um filho. Mas um filho para Abrão, naquela dificuldade de idade dele, da sua esposa, já idosos, era algo impossível. Amados, quando Deus promete algo, é aquilo que você não tem condições de fazer. É aquilo que é impossível, é aquilo que Deus prometeu que Ele vai cumprir na sua vida. Mas a palavra diz que Abrão recebeu aquela promessa e ele creu. Mas passaram alguns anos e parece que aquela promessa de ele receber um filho gerado por ele e por sua esposa não acontecia. E no versículo 16, versículo 2 diz assim: Disse Abrão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, para entender melhor. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse Abrão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai.
O que a palavra diz? Todos conhecem essa passagem. Abraão estava à espera da sua promessa, que quem foi? Isaque. Mas antes da promessa acontecer, porque ele recebeu uma promessa em torno de 75 anos. Passado alguns anos, ela ainda não tinha chego. Sara, olhando aquela situação e não mais acreditando que a promessa do Senhor viria, teve a iniciativa de oferecer a sua escrava, a sua serva para o seu marido. E ele se deitou com ela, engravidou Agar. E nasceu Ismael. E Deus falava ao meu coração: Ismael é o filho da impaciência. Porque se Abraão tivesse não aceitado aquela proposta, não tivesse aceitado aquela precipitação de sua esposa, ele teria aguardado, porque com 100 anos o Senhor concedeu Isaque a eles. Muitas vezes o que nós fazemos? Queremos ajudar a Deus. Deus precisa de ajuda? Não. Cuidado com as propostas que chegam à sua frente. Cuidado com as coisas que te oferecem no meio do caminho dessa espera. Porque algumas coisas que você possa aceitar por desespero podem destruir a sua vida. Deus não é homem que minta. Ele cumpriu a promessa e deu Isaque. Mas Abraão sofreu as consequências de ter um filho fora da promessa. Nasceu Ismael. E nisso nasceu uma grande luta, uma grande guerra, uma grande contenda entre as famílias. Não aceite propostas que fogem da promessa do que Deus te deu. Não aceite negociar a sua promessa. Não aceite qualquer marca. Não aceite fazer de qualquer jeito. Se Deus te prometeu um filho, Ele vai te dar um filho. E não importa quanto tempo passar. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele te prometeu um marido, e quando vem de Deus, ele vai ser excelente. Não aceites as tentações que aparecem. Ah, você está carente, ou você tem mais de 30, ou você já está há muito tempo esperando. Amado, fique firme nos princípios daquilo que Deus te deu. As promessas só podem deixar de ser cumpridas se você não seguir os princípios dele. Agora nós falamos, eu recebo uma promessa, mas eu faço tudo ao contrário. Como que nós queremos que essa promessa chegue logo? Como que nós queremos o melhor? Se nós somos pessoas que não têm paciência de esperar. Abraão, se ele tivesse esperado mais um pouco, ou repreendido a sua esposa Sara, presta atenção, Deus prometeu e Ele vai cumprir. Ela mesmo depois sofreu tanta afronta de ver um filho gerado da sua serva, mas foi ela que fez isso, foi ela que ofereceu. E às vezes nós não queremos sofrer consequências dos nossos atos, mas o Senhor diz: cumpra os princípios da minha palavra. Não saia fora dos propósitos que eu coloquei na sua vida. Não adianta você querer os resultados bons se os seus passos são maus. Se você faz tudo errado. Se você fala coisas que você não devia dizer. Se você toma atitudes precipitadas. Se você abre a sua boca para falar exatamente aquilo que o diabo quer que você fale. Abraão recebeu a sua promessa. E Isaque chegou. Em nome de Jesus, o seu Isaque vai chegar. O seu Isaque está sendo preparado. Deus sabe o momento certo da planta nascer. Deus sabe o momento certo que você, como terra, está pronta para receber. Não adianta Ele te dar pela metade, Ele precisa te dar inteiro e perfeito. E esse é o nosso Deus, que dá perfeitamente.
Sabe quando aparece uma oportunidade, você fala, nossa, essa é de Deus, mas vai me tirar da igreja, vai me afastar, os horários não são bons, ou qualquer outra possibilidade. E sabe quando você não tem total certeza, que você fala assim, eu não estou sentindo paz, mas como eu estou precisando, sabe quando a gente fala assim, mas como eu estou precisando, eu vou aceitar. Esses são os Ismaéis da nossa vida. Esses são os filhos paralelos que nós aceitamos. Deus te mandou ser fiel à sua esposa e esperar a promessa chegar junto. Não é fazendo fora, não é fazendo paralelamente, mas é seguindo os princípios da palavra do Senhor. Abraão esperou 25 anos. Quem mais que esperou? Eu vejo promessas acontecendo agora, depois de 14 anos de igreja, que o Senhor prometeu lá atrás. Eu vejo coisas acontecendo na nossa vida hoje, que o Senhor prometeu ainda quando eu tinha 15, 18 anos. Você não pode desacreditar porque o tempo passou. Você não pode esquecer porque ainda não aconteceu. O Senhor está dizendo, aonde você largou a sua promessa, o Senhor vai te levar hoje até lá, para você resgatar aquilo que é teu. Lembra da passagem de Noé, quando Deus disse a Noé, você vai construir essa arca, deu a medida, deu tudo discriminado. Eu faço uma pergunta, Noé sabia quando o dilúvio ia vir? Não. Deus falou que viria o dilúvio, mas ele não deu data. Mas Noé acreditou naquela palavra e cumpriu tudo quanto Deus o ensinou. Nós não sabemos a data, nós não sabemos o momento, mas nós sabemos que o Senhor vai cumprir na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Construa a sua arca como Deus mandou você construir. Nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. E creia, mesmo que as pessoas não acreditem. As pessoas falavam, Noé, você está ficando louco. Como que isso vai acontecer? Que dilúvio, não chove. Você é louco. Muitos podem te chamar de louco, que o seu projeto parece que não está indo, que a sua empresa não está prosperando, mas se Deus te prometeu, se foi de Deus, o Senhor vai cumprir. Podem as pessoas falar que você é louca, mas você perdoou de novo. Mas depois de tudo o que aconteceu, se Deus mandou você fazer, você vai fazer, porque o que é de Deus, Ele cumpre. Noé não ficou perguntando, mas Senhor, eu vou ficar fazendo, gastando meu tempo. Quantos anos demorou para construir aquela arca? Quantos anos, quanto trabalho deu? Se não houver renúncias, não há milagres. Se você não renunciar hoje, não tem como você colher amanhã. Existem renúncias que precisam acontecer dentro de nós. Renunciar a nossa carne, o nosso caráter, o nosso jeitinho de ser. Seja igual a Jesus. Nós queremos às vezes falar tanto dele. Eu sou da igreja, eu sou um pregador, eu vou para a igreja todos os cultos. Não adianta nada se você não imitar Jesus. Não adianta nada se as suas atitudes dentro da sua casa, com a sua família primeiramente. Porque é fácil ser crente aqui. É fácil eu ser espiritual aqui na igreja. A pessoa fala, pastor é uma bênção. Só o pastor sabe quem eu sou. Ele é a única pessoa que pode dizer realmente quem eu sou. E isso é na sua vida também. O seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Fácil nós olharmos e dizer, é homem de Deus. Mas só Deus sabe, os seus familiares, quem você é. A palavra diz que Deus nunca sequer viu um justo e a sua descendência mendigar o pão.
Em nome de Jesus, seja justo, seja íntegro nas suas coisas, porque o Senhor vai te honrar e vai cumprir todas as promessas que Ele te prometeu. Levante a sua mão aí e receba em nome de Jesus. Tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Aleluia, Deus. Em Números 23:19, diz assim, eu já citei um pedaço desse versículo, mas eu gostaria de ler com você, para que você anotasse e guardasse no seu coração. A palavra do Senhor diz assim, eu falei Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? É uma pergunta que eu quero fazer para você. Acaso Deus te promete alguma coisa e não cumpre? Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Anote na sua memória, não estrague as surpresas de Deus na sua vida. Pode passar o tempo que for, quando a promessa chega, ela é tão maravilhosa, ela é tão perfeita, que você nem lembra mais dos anos que você sofreu. Quem já recebeu alguma coisa que você fala assim, eu nem lembrei de agradecer, porque era tão bom, eu estava tão preocupada, curtindo aquilo que Deus me deu, que eu esqueci de agradecer, e esqueci quantos anos eu pedi para Deus. José também esperou, injustiçado, em uma prisão, sendo acusado de coisas que ele não fez. Foram 14 anos de sofrimento. Em nenhum momento ele se enganou ou disse assim, eu vou desistir. Ele continuou orando, tendo sonhos de Deus no coração dele, e Deus o levantou. Demorou, pode ter demorado o tempo que for. Se Deus te prometeu algo, em nome de Jesus, Ele vai cumprir. José esperou. Foi Jacó que esperou, trabalhou pela sua esposa durante 14 anos. E você quer as coisas num piscar de olhos? Você já imaginou você trabalhar 14 anos pela sua mulher, sem receber nada, só para ter o amor da esposa, da pessoa que ele amava? Precisamos de renúncias. Nós precisamos muitas vezes perder algumas coisas que nos satisfaz, perder algo que nos acomoda, mas para nós chegarmos em algum lugar, nós precisamos renunciar e cumprir os princípios do Senhor. Não importa o tempo que começou. Jesus começou o seu ministério com 33 anos. E bastou pouquíssimo tempo para ele cumprir aquilo que ele veio na terra fazer. Não importa aquilo que você já passou. Não importa quanto choro, quanto sofrimento você teve. Aquilo que Deus cumpriu, falou com você. A palavra, comece a lembrar das palavras que te trouxeram esperança. Você lembra quando o primeiro amor, quando você entrou na igreja, que Deus usava pessoas para falar com você, que falava assim, eis que eu te digo, que você via, Senhor, não tem como não ser Deus, porque só o Senhor sabe disso, só o Senhor sabe o que eu tenho passado, e você sabe que era Deus, e hoje você fica assim, parece que eu preciso ouvir de novo para acreditar, parece que eu não sinto mais que Deus está comigo, porque você não está vendo os resultados. Mas a crente não vive pelo que se vê, mas vive pelo que ele acredita. Fé, isso é acreditar nas coisas que você não pode ver. Aquilo que os seus olhos naturais não podem ver, é aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Aleluia. A nossa parte é cumprir os princípios e confiar nele. Você tem uma palavra. Quando alguém te dizer assim, aquilo não é teu, aí você mostra o documento. Ou alguém para o seu carro e você fala assim, aqui o documento do carro. Quando alguém dizer que você não vai conseguir, que não vai acontecer aquilo na sua vida, você fala assim,
eu tenho uma palavra. Coloca a mão no seu coração e diz: eu tenho uma palavra na minha vida. Eu tenho uma promessa na minha vida. E eu sirvo um Deus que não mente. E Ele é fiel para cumprir. E muito além daquilo que você imaginou. Abra sua Bíblia em Isaías 40, 31. Aleluia, Senhor. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Se você está se sentindo muitas vezes cansados, se você se sente exausta de tantos problemas, de tantas coisas que às vezes você diz: Senhor, parece que eu não vou suportar, parece que eu não vou aguentar tanta pressão, de tantas dívidas, de tantos problemas, Senhor, de tantas coisas, que quando eu acho que as coisas vão melhorar, parece que acontece algo que piora. O Senhor diz: aqueles que esperam no Senhor. Esperar no Senhor, acreditar na promessa dEle, não é como você acredita quando o seu patrão te promete alguma coisa. Eu tinha um patrão, meu primeiro patrão, que dizia assim: Patrícia, eu vou te dar um terreno em Guarulhos. Ele falou isso para mim durante 7 anos. Se eu tivesse ficado naquela promessa, eu nunca teria feito nada na minha vida. Até hoje, se eu encontrar ele, lembra que eu te falei? Eu ainda vou te dar, é capaz. A promessa de Deus não é a promessa dos homens. O seu gerente que fala: se você conseguir, sabe quando depois não cumpre? Sabe um irmão que te promete alguma coisa e não cumpre? Você não tem que se entristecer. Você tem que crer que a promessa que vem de Deus, ela vai se cumprir. Aqueles que esperam no Senhor. Se você não está esperando no Senhor, realmente esse tempo de espera vai ser dolorido. Você vai cansar, você vai desistir, você vai procurar atalhos. O Isaac está sendo preparado e você vai fazer Ismaéis por aí. Não entre em atalhos, não acredite em promessas falsas, não assine propostas que não são tuas, que não são para você. Não aceite coisas que Deus não mandou você aceitar. A promessa de Deus se cumprir só depende de nós. Só depende de você esperar e renovar as suas forças. A palavra do Senhor diz: e renovar as suas forças, voam alto como água, correm e não ficam exaustos. Nós não estamos conseguindo mais nem caminhar, mas nem ajoelhar para orar, quanto mais correr. Porque o seu cansaço, a sua ansiedade, a sua vontade de ver as coisas acontecerem, acabam com a sua esperança em Deus. Destrói. Eu creio que Deus olha e diz assim: filho, eu não te prometi. Sabe quando o filho te pede alguma coisa e você diz: eu vou te dar, filho. Só que ele fica te perguntando toda hora a mesma coisa. E você diz assim: filho, olha para mim, eu vou te dar o que eu te prometi. Eu prometo. Deus prometeu a Abraão que daria um filho, e um filho da promessa. Deus prometeu e diz assim: Abraão, olhe para o céu, veja as estrelas, veja a areia dessa terra, será sua descendência. Mas ele dizia: eu não tenho idade, eu não tenho condições. Não importa aquilo que você está olhando, as suas condições. Aquilo que é impossível, é isso que Deus vai fazer sobre você. Mas a palavra diz: aqueles que esperam no Senhor. Não esperem em homens, não esperem na igreja, não esperem nos seus familiares, nem nos seus irmãos. Espere em Deus. Não espere nas suas forças, que você vai se cansar.
As promessas só vão se cumprir se você seguir princípios da palavra. E se você entrou aqui hoje cansado e dizendo: Senhor, parece que eu não vejo mais a minha promessa, eu não acredito mais. O Senhor te diz hoje: o Senhor vai resgatar os sonhos e tudo aquilo que Ele te prometeu. Se no caminho você abandonou, sabe quando você abandona literalmente? Quando você recebe um presente, você larga por aí. A gente larga aquilo que é importante para nós? Não! Você não pode largar e nem desistir daquilo que é teu. Se Deus te prometeu, o Senhor diz: eu vou cumprir. Aonde você deixou? Aonde você abandonou a esperança da sua promessa? Foi numa decepção que você teve? Foi naquela pessoa que te disse que ia fazer e não fez? Foi naquela traição que você se sentiu traída, onde você era fiel e você foi traída? Foi aquela pessoa que te disse que te amava e deixou de te amar? Você largou lá? O Senhor vai te resgatar hoje, vai trazer nas suas mãos, vai te trazer à memória aquilo que te traz esperança. Não é ninguém que vai tomar a sua promessa. Não é ninguém que vai roubar o que é teu. Satanás não tem poder para isso. A única coisa que Satanás não pode tocar é na sua promessa. Aleluia, Senhor. Se você esperar nele e acreditar nele, pode ninguém saber, mas está aqui. Você não esquece aquilo que Deus te prometeu. Está aqui guardado. Não esqueça nada daquilo que Deus te falou, porque tudo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, amém? Você crê nisso? Então começa agora em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Se você teve iniciativas erradas de querer ajudar o Senhor, se apareceu coisas na sua frente e você achou que você ia ajudar a Deus, tentando adiantar o seu milagre, o Senhor diz que o que Ele promete é perfeito. O que Ele promete sempre será o melhor. O que Ele promete é exatamente aquilo que nós precisamos receber. Às vezes você pega algo que vem mais rápido. Às vezes você vai atrás daquilo que está mais fácil. Mas nem tudo que é fácil é aquilo que Deus tem para você. Nem tudo que você olha e diz: aqui é o caminho mais curto, Deus quer que você vai. Pode ser um caminho muito longo, a estrada pode ser muito longa, pode haver muito choro, mas aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Você pode ter sofrido durante sua vida inteira. Há uma área na sua vida onde você diz: eu nunca fui feliz ali. Deus, por que parece que eu sempre morro no mesmo lugar? Senhor, porque todas as vezes que eu caminho, quando chega nesse ponto eu desisto. Porque foi lançada uma palavra na sua vida, dizendo que você não ia conseguir. Dizendo que você ia morrer dessa forma onde você está. Dizendo que você nunca ia conseguir ser forte. Que você ia cair sempre nos mesmos erros, nos mesmos vícios. Mas o Senhor te diz que Ele morreu por você. E sobre aquela cruz estavam todos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas transgressões. E sobre a sua pisadura nós fomos curados, sarados. E naquele lugar Ele já sofreu, Ele já morreu por você. A palavra diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. É só para isso que o diabo veio. E se ele tem feito isso na sua vida, roubado o que é teu, saqueado e destruído os seus sonhos, o Senhor resgata hoje aquilo que Ele te prometeu.
Se no seu sentimento você diz: parece que eu nunca tive alguém que me amasse de verdade. Parece que eu sempre tenho minhas finanças totalmente destruídas. Parece que aonde eu toco há fracasso, aonde eu toco morrem as coisas. Parece que todas as vezes aparece uma enfermidade na minha vida para querer me parar. Parece que o meu casamento nunca vai mudar. Senhor, parece que o meu filho nunca vai mudar e ser um homem de Deus. Quando que isso vai acabar? Você pode ter chegado nessa noite aqui cansada, querendo desistir. Ou o Senhor diz: você nem lembrava mais de tudo aquilo que eu te prometi. Você lembra quando eu falei com você lá no princípio? Você lembra quando eu usei pessoas, instrumentos meus, para dizer aonde você chegaria? Mas você diz assim: pastora, mas tudo se perdeu. Parece que estava melhor e agora piorou. Não importa que ponto chegou. Não importa se você acabou fazendo um Ismael. Não importa se você traiu aquele que era fiel com você. Não importa que se você foi traída. Não importa o quanto esteja a sua casa. Se até hoje você achou que tinha construído a sua casa sobre a rocha, mas na verdade foi construído sobre algo fraco, sobre areia, que não importa, todas as tempestades que vinham, ela se destruía. Não importa como você chegou aqui hoje, o Senhor quer um coração arrependido e quebrantado. E o Senhor traz à memória todas as coisas que te trazem esperança. Filho meu, em nome de Jesus, lembra do que eu te prometi. Existem promessas na minha vida e na vida do pastor que ainda não aconteceram, mas existem coisas que estão acontecendo depois de muitos e muitos anos. Se eu tivesse desistido há anos atrás, elas não estariam acontecendo. Se eu tivesse murmurado no primeiro, no segundo, no terceiro ano, quando eu não engravidava, talvez eu não teria recebido a minha Rebeca. Quando eu orava e falava: Senhor, cura a saúde do meu marido, eu não aceito ele assim. Eu não aceito tanta doença, eu não aceito tanto remédio. Mas o Senhor diz: espera em mim, confia em mim, que eu sou fiel para cumprir tudo aquilo que eu prometi. Nós sofremos durante muitos anos. Eu lembro que era tempo só de chorar. Era tempo onde a igreja era um peso para mim, onde as pessoas sugavam as minhas forças. Eu falava: Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Mas eu nunca desisti, pelas circunstâncias. E não é você que vai desistir hoje, porque você está vendo tudo dar errado. Durante muitos anos, o pastor comprou o seu próprio bolo de aniversário, para quem não sabe disso. Durante muitos anos nós fingimos um amor que não existia da igreja por nós. E eu sou grata quando eu vejo as pessoas nos honrando com carinho verdadeiro, não com presentes, mas com amor. Porque eu sei que hoje eu tenho pessoas do meu lado que são coluna. Eu sei que hoje realmente tem pessoas que nos amam. Eu poderia ter desistido porque as circunstâncias me mostravam a dificuldade, mas eu fiquei fiel naquilo que Deus me prometeu. E eu lembrava todos os dias: Deus me prometeu, e eu vou crer que vai se cumprir.
resgate agora, aonde você abandonou a promessa, aonde você largou a sua esperança.